Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Roberto, sou líder do movimento Vaso Quebrado, um movimento que ajuda pessoas a superar os traumas e dores relacionados à igreja e à comunhão cristã. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre comportamentos doentios, que infelizmente nós acabamos replicando sem perceber. De onde vêm os comportamentos? Né? Desde a nossa infância, nós temos uma tendência a sempre copiar, né? Eu já fui professor de crianças pequenas e as crianças pequenas, é impressionante como que elas possuem uma relação muito grande com uma referência que está ali, né? Uma referência que fica muito tempo com elas, que pode ser o pai, a mãe, às vezes alguns parentes e o professor da escola. São pessoas que estão no tempo, em um tempo considerável com aquela criança. E aquela criança, ela começa a replicar diversos comportamentos, né? É só você fazer uma breve reflexão aí, uma breve análise, ou mesmo lembrar de alguém que é criança e replica alguns comportamentos, que seja na fala ou até mesmo movimentos físicos. Mas nós não mudamos essa característica nossa. Isso aí vai seguir com a gente durante muito tempo. Nós vamos olhar para as pessoas que estão há um tempo com a gente e que são importantes para a gente, porque a gente acaba colocando essas pessoas na nossa cabeça, a gente estabelece elas em algum lugar do nosso cérebro, a gente coloca ela como referência, né? Logo, eu vou acabar analisando alguns comportamentos daquela pessoa que eu admiro ou não. Às vezes só o fato de ela estar tempo comigo, já ter um tempo comigo, passar um tempo de qualidade comigo, bom tempo comigo, eu começo a analisar isso. Eu lembro que eu tinha um amigo em que eu achava legal a forma como ele andava, né? Eu achava diferente, eu falava, eu quero andar aqui nesse cara. E eu tentava em alguns momentos, sem perceber que eu estava tentando imitar ele, mas eu às vezes andando de um lado para outro, eu percebia que eu estava tentando imitar a forma como ele andava. Mas isso é muito nosso, né? A gente acaba olhando uma situação e acaba copiando. E muitas vezes a gente acaba replicando uma série de comportamentos também que não são, como é que eu posso dizer, moralmente aceitáveis, né? Quem nunca passou por uma situação, por exemplo, de você replicar às vezes uma situação, um comportamento, perdão, do seu pai ou da sua mãe que outrora você até mesmo condenava, né? Então nós temos isso, é muito nosso, é uma qualidade, é uma característica, qualidade não, pode ser qualidade, pode ser defeito. Mas é uma característica muito nossa, essa de você olhar para alguém e acabar analisando o comportamento e replicando esse comportamento. Então isso faz parte de nós, tá? Só que o que isso tem a ver com a igreja? Na igreja a gente também, assim como todo ser humano, que precisa fazer parte de uma comunidade, nós temos a comunidade cristã, que às vezes é uma igreja, uma capela, não sei, uma comunidade cristã, que seja ela aí católica, que seja ela evangélica, mas os cristãos eles precisam desse ambiente, certo? Só que dentro desse ambiente nós temos algumas figuras que vão passar um bom tempo conosco, que seja o pastor, algum líder, padre, não sei, uma figura que vai estar ali me ensinando, que vai estar ali me conduzindo. E logo, aquela pessoa eu vou acabar replicando naturalmente, não é como se fosse alguma coisa do mundo, de outro mundo, né? Não é como se você é uma pessoa de mente fraca, então vai ser influenciada. Não é, isso é uma característica nossa, certo? E a comunidade cristã, ela possui essas figuras de autoridade, que muitas vezes são de autoridade, mas que nós acabamos colocando no nosso inconsciente como pessoas das quais eu vou replicar algum comportamento. É impossível isso não acontecer. E o interessante é que às vezes o comportamento de um é o resultado do comportamento de outro. Então, assim, é como se fosse uma escada, onde lá no topo tá, sei lá, vamos imaginar aí o pastor sênior, né? E aí vai descendo degrau, à medida que esse pastor sênior, ele vai replicar, tomando algumas atitudes, algumas formas de falar, não se restringe apenas à forma de falar, mas a atitude dele em relação a algumas pessoas, quem está próximo dele, vamos imaginar ali um subalterno, né? Alguém que vai estar ali abaixo da cobertura daquele pastor, vai começar a replicar da mesma forma. E às vezes, se essa pessoa for um vice-pastor e tem um outro pastor que está abaixo dele,
esse comportamento vai acabar se replicando, né? E eu gostaria de conversar com vocês sobre 3 comportamentos doentios que tem destruído a vida de muitas pessoas. Esses comportamentos, eles acontecem no seio da igreja. Eu não estou aqui para atacar a igreja. Eu estou dizendo que se existem coisas que são erradas, que não deveriam acontecer, mas elas acontecem, e a gente tem que falar sobre isso. E o primeiro comportamento que é doentio, é destruidor, porque as pessoas vão acabar replicando, elas vão acabar replicando para os seus próximos, e não só para o seu próximo, mas para as pessoas que estão servindo ela de alguma forma, né? A gente sabe que em toda comunidade ela tem uma hierarquia, certo? Uma hierarquia ali, pastor, presbítero, na igreja católica a gente tem ali as beatas, a gente tem as freiras, nós temos os padres, nós temos os coroinhas, nós temos as pessoas ali que de alguma forma é submisso ao outro, né? A gente tem uma hierarquia, em todo lugar assim, né? Até numa empresa funciona dessa forma, existe uma hierarquia para poder haver uma funcionalidade coerente. Só que, porém, existem alguns comportamentos doentios que você acaba replicando, mas porque replicaram com você. O primeiro comportamento que eu gostaria de falar é justamente uma exigência de autoridade. Exigência de autoridade. Você já passou por uma situação onde você queria ser respeitado. Você queria ser respeitado. Você queria que a sua autoridade ela fosse respeitada. Eu lembro de uma situação que eu tenho vergonha de falar. Hoje eu posso falar sobre isso porque eu comecei a vasculhar na minha memória atitudes minhas que hoje eu reprovo e que eu vivi e que eu repliquei. Eu não tenho vergonha de falar que eu vivi essa ignorância, né? Eu lembro de uma situação em que eu estava numa festa de aniversário com o meu irmão e o meu irmão ele tinha acabado de entregar sua vida para Jesus logo após a mim, né? E a gente passou um tempo ali juntos, caminhando juntos, né, para a igreja, para as células, e houve uma situação muito icônica. Numa festa de aniversário, o meu irmão ele já estava meio que enfraquecendo na fé, não estava querendo mais ir nas reuniões, não estava fazendo mais parte ali, e isso começou a criar, na minha cabeça, uma... É até meio complicado, né, falar sobre isso. Começou a criar um senso de superioridade, porque se ele não está indo para o culto, se ele não está participando das reuniões, ele é inferior. Ele precisa me respeitar. Eu que estou firme em Cristo. Eu preciso que ele me respeite. Então, houve uma situação numa festa em que eu quase levantei a mão para o meu irmão, porque ele me desrespeitou, né? Eu tinha chamado alguma coisa para ele, eu tinha pedido alguma coisa para ele. Ele falou que não ia fazer, como todo irmão, né? Todo irmão briga, não é verdade? Mas só que aquilo ali ofendeu algo dentro de mim. Porque algo dentro de mim dizia, ele precisa me respeitar, porque eu sou crente. Porque eu sou o irmão mais velho e eu sou crente e ele não. Então eu comecei a exigir esse respeito à minha autoridade. E às vezes a gente acaba, sem perceber, exigindo essa autoridade, exigindo o respeito a essa autoridade de pessoas que nem nos conhecem. Ou que às vezes elas até nos conhecem, mas como essas figuras distantes que apenas me ensinam alguma coisa. Não tem relacionamento algum comigo. Por que eu respeito a minha mãe e meu pai? Por que você há sim um sentimento de devolver aos meus pais um respeito? Porque eles estão comigo o tempo todo. E essa exigência de uma autoridade, como se você fosse... ela normalmente acontece no seio da igreja de pessoas que não têm relacionamento algum com você. Que não conhecem a tua realidade. Que não conhecem a nossa realidade. Não conhecem a minha fragilidade. E de repente ela exige que você me respeite. Ela exige que você me peça a bênção. Ela exige que você me peça autorização para poder você fazer uma viagem, por exemplo. Alguém que não tem relacionamento algum comigo exigiu um respeito a uma autoridade, mas não tinha relacionamento comigo, né? Então eu acabei replicando isso. O grande problema aqui que eu estou querendo falar é justamente sobre
como nós replicamos esses comportamentos que são doentios. Olha que comportamento doentio esse, né? Exigir o respeito, exigir que a pessoa te reconheça como uma autoridade espiritual, muitas vezes, só porque ele é um pastor, um apóstolo, um padre. Não, não é assim que funciona. A autoridade, ela é gerada a partir de um relacionamento, né? A partir de um respeito que é gestado organicamente e não exigido, né? E aí que eu não estou falando, a igreja não é uma empresa. Se lá você fosse pago para ser submisso ao seu chefe, tá ok. Mas não é uma empresa. A igreja é o que Cristo deixou para mim e para você, para nos relacionarmos. E pelo relacionamento, por mostrarmos as nossas fraquezas, por ajudarmos uns aos outros, você começa a reconhecer figuras de autoridade, das quais você pede sim bênção, das quais sim você informa que vai fazer uma viagem, por exemplo. Você informa alguém a essa pessoa que você está apaixonado, que você quer entrar numa aliança, que são coisas suas, porque você deve a ela não por uma exigência, mas por um respeito que foi organicamente produzido. O segundo comportamento doentio que nós vemos bastante na igreja é a cobrança da presença. Eu sei que no mundo de hoje nós sabemos que é importante sim o compromisso que você tem, o compromisso que você deve ter com algo que você se comprometeu. Né? É necessário um respeito às outras pessoas também. Porém, existe uma cobrança que ela, mais uma vez eu vou falar, a igreja não é para ser uma empresa, é para ser algo orgânico. Né? Então essa cobrança da presença, muitas vezes, é mais por um volume, é mais por um ponto que tu tem que bater, do que necessariamente porque você é importante, porque a tua presença é importante e é indispensável estar ali. Né? E a gente entende, cara, aonde que a gente vê? Onde que entende isso? Aonde que nós vemos isso? Nos ensaios, nos famosos ensaios de louvor, ensaios da música, né? São diversas reuniões que muitas vezes você precisa faltar. Você precisa faltar porque você tem compromisso com a sua família, porque você tem compromisso com você mesmo, você tem trabalho, você tem uma série de... Você não é uma pessoa que vive para aquilo ali. E às vezes existe uma cobrança por parte da liderança, por parte de algumas pessoas, dessas figuras de autoridade, elas te cobram em detrimento do que você está vivendo e passando. Porque é importante que você esteja lá, independente de como está a sua vida. Mas o importante é que você esteja lá. Cara, isso é muito doentio. Sabe por quê? Porque você vai replicar isso. Quantas vezes eu não fiquei chateado? Porque chateado ao ponto de cobrar algumas pessoas que estavam abaixo da minha tutela ali, e eu gostaria que elas estivessem presentes em algumas reuniões minhas, que às vezes era só pelo volume. E se ela não estivesse ali, aquilo era uma ofensa para mim. Por que será? Porque a mesma coisa acontecia comigo. Eu tinha um líder que me cobrava essa cobrança da presença, né? Porque muitas vezes nós precisamos dedicar nosso tempo a não abater o ponto. E às vezes essa cobrança ela nos sufoca. Ela nos sufoca porque você é racional, você é um ser humano inteligente, dotado de cognição, onde você entende, você sabe que se aquilo ali é importante às vezes ou não. Eu costumo dizer que nós temos prioridade. E às vezes a nossa prioridade não é estar naquela reunião. Porém, a liderança vem, o líder, o pastor, o padre, ele vem e coloca aquilo para você como se aquilo ali fosse... A sua ausência, ela é um sinônimo da tua falta de compromisso com Deus. Não tá fácil. Nós temos problemas. Problemas da cobrança da presença. A cobrança da presença, ela precisa ser de forma orgânica também. Eu preciso saber quem é aquele indivíduo que eu estou cobrando. Ele é pai de família? Ele trabalha, estuda? O que ele faz? Ele tem moto? Ele tem condições de poder se locomover até onde você marcou determinada reunião? E isso sufoca, isso nos sufoca, porque a gente começa a associar, porque a pessoa começa a dizer para você que a sua vida espiritual ela é um reflexo dessa sua falta de responsabilidade com algo que foi uma falta sua,
ou às vezes não foi uma falta. Às vezes você chegou atrasado. Não sei. Eu costumo dizer, tenho aprendido que o combinado, ele não sai caro. Então, às vezes, a pessoa ela até tem vergonha de se comunicar, porque aquele líder, aquela pessoa, ela tá oprimindo tanto ela, dizendo que toda vez ela faz isso, toda vez ela faz dessa forma, toda vez ela se atrasa, toda vez ela falta, sabe? É uma cobrança por estar perto, não é nem porque é importante, é porque precisa de volume. Eu já vi coisas medonhas para poder encher culto, para poder encher conferência. Pessoas morrendo por dentro, mas elas têm que estar presentes ali. Eu lembro de uma vez que uma pessoa abriu o coração para mim e falou o seguinte, que ele não estava bem, né? Ele tinha cometido um pecado que para ele estava ele estava morrendo por dentro. E ele ouviu do líder dele assim, olha, eu vou assumir essa sua culpa. Quando eu escutei essa história, eu fiquei assim, como assim? Assumir culpa? Não, eu vou assumir essa sua culpa. Por quê? Porque eu preciso de você tocando no final de semana. Parece piada se não fosse verdade. Mas não é. Porque a tua presença é mais importante do que realmente você é, o que realmente você está passando. Terceiro comportamento que nós, infelizmente, acabamos replicando. Comportamentos doentios que nós acabamos replicando porque alguém replicou de alguém que replicou. É a manipulação da vulnerabilidade. Isso é um assunto muito sensível, porque todo ser humano ele possui uma vulnerabilidade. É uma área sua sensível. É uma área sua que mexe com você. Por exemplo, eu lembro que minha vulnerabilidade, e ainda é hoje, quando as pessoas falavam para mim assim, Roberto, você fala demais. Seu problema é que você fala demais. Cara, se alguém falasse da forma como eu me comunicava, aquilo mexia comigo. Quantas vezes eu não tinha que ficar pianinho, eu não expressava o que eu pensava, o que eu sentia, a minha opinião, porque eu precisava ser aceito. E às vezes a pessoa que estava ali, e aí vamos lá, aonde que eu estou replicando, aonde que infelizmente eu vou acabar replicando. Se eu crio um ambiente, eu como líder, eu crio um ambiente onde eu não dou liberdade para você poder falar, por exemplo, vou te dar um exemplo meu, específico meu, onde não dou liberdade para você falar, eu crio esse ambiente doentio, explorando a tua vulnerabilidade para você estar ali. E muitas vezes outras pessoas, outros líderes, outras pessoas, elas conhecem a tua vulnerabilidade. Às vezes é uma área sexual. Eu conheci uma vez, eu tive a infelicidade de ouvir essa história. Uma pessoa compartilhando uma vez, ela numa roda. E teve uma pessoa de uma roda de conversa que acabou compartilhando uma situação de abuso sexual. E naquele ambiente ali, ela acabou falando demais, né? Acabou falando, a pessoa era uma menina, e acabou falando sobre o que tinha acontecido. E tinha um líder ali. E um líder, essa figura de autoridade, começou a se aproximar dessa pessoa, com segundas intenções. Até que chegou um ponto onde realmente ele deu em cima dela. Né? Chegou, mandou uma mensagem bem, eu não sei nem dizer, né? Isso veio à tona tempos depois. Aquele líder, aquela pessoa se aproveitou de uma vulnerabilidade para manipular. Quando você conhece a vulnerabilidade de alguém, você tem três caminhos. Né? Você pode utilizar aquilo dali para poder manipular ela, para ela fazer o que você quiser. Será que isso é cristianismo? Você pode aproveitar aquela vulnerabilidade e ajudar aquela pessoa, né, a superar, a lidar com aquela vulnerabilidade. E o terceiro caminho é ignorar. Ignorar que aquela pessoa tem aquilo ali. Ou seja, você pode se aproveitar, você pode ignorar ou você pode ajudar. Esses três problemas, eles adoecem a igreja. Esses três comportamentos são comportamentos que nós replicamos. E muitas vezes, sem saber qual foi a origem. Eu te digo qual foi a origem. Alguém replicou com você. Quantas vezes você não já tomou alguma atitude em relação a alguma situação da sua mãe, do seu pai?
replicou uma atitude deles que você condenava e você, cara, como é que eu pude fazer isso? Cara, você pode fazer isso. Sabe por quê? Porque você está replicando algo que você viu seu pai e sua mãe fazer. Quantas situações de abuso a gente tem no Brasil de pessoas que foram abusadas? Nós constantemente replicamos comportamentos e dentro da igreja não é diferente. O meu ponto é, nós não podemos nos calar. O projeto Vaso Quebrado, ele vem para poder desmascarar essa infeliz realidade que tem deixado pessoas vulneráveis, pois não sabem de onde vêm os comportamentos que são doentios. Então eu quero convidar você que gostou desse conteúdo, você que se identificou com algumas coisas que eu falei, são os primeiros conteúdos, eu estou aprendendo ainda muita coisa, estou estudando sobre isso. E tudo isso é baseado em estudos, em análise, prova, análises reais, depoimentos, pessoas que a gente vai conversando e a gente vai vendo que essas coisas vão acontecendo, vão replicando, vão se repetindo, ciclos que não se fecham, ciclos que só ficam rodando. Se você chegou até aqui, o meu muitíssimo obrigado. E se esse conteúdo de alguma forma ele te agregou algum valor, eu gostaria da sua curtida. E se você já passou por alguma situação assim, comenta aqui embaixo. Eu passei por isso. Beleza? Obrigado e até mais.